Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos então dar sequência às nossas palestras, às nossas pregações. Com a graça do Senhor, Ele tem nos sustentado nesses 2 dias, ontem e hoje, e tem nos abençoado em sua exposição. Tivemos uma exposição muito boa agora cedo, pelo pastor Arthur, e que o Senhor possa nos fortalecer enquanto igreja para que possamos compreender qual o propósito pelo qual Deus nos chamou. Ele não nos chamou a uma responsabilidade somente interna na igreja. Ele nos chamou a uma responsabilidade também fora, de anunciar. Nós fomos ordenados, recebemos uma ordem e louvamos ao Senhor por isso. Eu percebo que às vezes nós sofremos um pouco por nós não conseguirmos entender a dimensão da nossa vida. Por que eu digo isso? Nós quando nascemos pequenininhos, não sabemos nem quem nós somos. Você tem o Silvinho ali, não sabe nem que ele existe. O Pedrinho ali, faz nem ideia de quem são. E ao passar do tempo, essas crianças vão tomando consciência de existência e elas começam a se reconhecer como indivíduos. Mas não para por aí. Com a graça de Deus, essas crianças depois crescem, formam uma família. E ela não é mais só um indivíduo, agora é uma família. E depois crescem, se convertem, entram na igreja e começam a perceber o quê? Que não são somente um indivíduo, uma família, e agora uma igreja, mas agora são também uma igreja. Ou seja, existe esse aspecto de coletividade que muitas vezes nós ignoramos, porque o mundo hoje, ele nos bombardeia com esse individualismo. E aí é impressionante que nós somos tão bombardeados com esse individualismo que chega num aspecto de coletividade e você fala da igreja, do corpo de Cristo, e você fala assim, acabou por aqui. Agora o que importa é a minha igreja, não, vai além. Além de eu ser um indivíduo, ter minha família e ter minha igreja, eu também tenho que me preocupar com outras igrejas. Eu me preocupo com o avanço do reino de Deus. Então, irmãos, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Porque imagine por um momento um corpo perfeitamente formado, com todos os seus membros aparentemente saudáveis. Contudo, há um grave problema. Esses membros não se comunicam entre si. Parece que o pé quer andar para um lado, o braço quer ir para o outro, a mão quer fazer outra coisa. Ou seja, é um corpo dividido. E um corpo dividido não por amputação, não porque perdeu o membro, não. O membro está lá. O membro está lá, mas parece que falta a compreensão do todo. E qual que é o resultado disso? Desordem, fraqueza, imobilidade, inutilidade. E é isso que acontece muitas vezes, irmãos, com igrejas. E o que eu estou falando é de igrejas, não de igrejas heréticas, igrejas que estão se perdendo na sua teologia liberal. Não, estou falando de igrejas fiéis. Acontece muitas vezes isso com igrejas fiéis, saudáveis, igrejas comprometidas com a verdade, mas que estão vivendo em isolamento. Uma espécie de isolamento voluntário. Elas possuem a doutrina certa, elas adoram com reverência, pregam com fidelidade, mas o que acontece? Caminham sozinhas. São como membros ativos de um mesmo corpo, só que parece que desconectados do corpo. Desse corpo visível, esse corpo mais amplo de Cristo. E qual a consequência disso? Falta de encorajamento, falta de colaboração, cooperação mútua, falta de proteção mútua, falta de avanço. Igrejas que poderiam florescer juntas, umas com as outras, no entanto, elas sofrem sozinhas. Mas, irmãos, isso não é apenas um problema estratégico. Eu não estou falando aqui de uma nova estratégia que precisamos desenvolver para que as nossas igrejas sejam mais eficientes no seu propósito. Isso é um problema teológico.
É um problema bíblico, um problema pastoral. Deus nunca planejou que as suas igrejas vivessem em isolamento, assim como Ele nunca planejou que nós vivêssemos isolados. Enquanto indivíduo, eu não posso viver isolado. Enquanto família, eu não posso viver isolado. Enquanto igreja, também não podemos viver isolados. A Escritura, irmãos, não apenas nos ensina sobre a comunhão entre os membros dentro da igreja, mas ela também nos revela o padrão de comunhão entre outras igrejas. Vocês sabem disso, nós temos falado muito nesses últimos ou primeiros 7 anos disso aí. Durante esses 7 anos temos falado muito sobre a questão de comunhão, não temos? A responsabilidade que nós temos em encorajarmos uns aos outros, em admoestarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. Só que parece que muitos irmãos, devido a essa exortação dentro do seio da nossa igreja, parece que perderam de vista as igrejas à sua volta. Parece que o mundo se resume aonde? Francisco Morato, Rua Pedro Lessa. Nesse salão, na nossa igreja. Essa é uma visão, irmãos, muito pequena, muito mesquinha. É uma visão antibíblica. Então, nessa manhã eu queria convidar os irmãos a enxergar o que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja. Mas nós também estamos celebrando um passo além ao qual Deus nos levou. Um passo que nos levou, no qual o Senhor, por meio do qual o Senhor nos levou, a nos associarmos com outras igrejas. Vocês viram aqui ontem o pastor André Severo pregando. Nós somos uma igreja associada à Igreja Batista Reformada de Mogi das Cruzes. Eles são nossos irmãos em Cristo e, além disso, são uma igreja que conosco coopera. Vocês viram o pastor Alexandre, de São Vicente. Temos a mesma relação com eles, da Igreja Batista Reformada de São Vicente. Hoje vocês ouviram a pregação do pastor Ivan, da Igreja Batista Reformada de Cotia, a mesma relação de amizade. Mas, pastor Arthur, eu estou com um negócio na cabeça, hein, Arthur? Vocês ouviram a mensagem do pastor Arthur, da Igreja Batista Reformada de Cotia. Nós temos a mesma relação com o pastor Arthur, de amizade, de companheirismo, de comunhão. Chamei também outros pastores, mas não foi possível outros pastores virem, mas nós também temos associação com outras igrejas aqui em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná. E o Senhor tem ampliado essa rede de comunhão entre igrejas. Algo, irmãos, que vai muito além de uma simples organização, mas é algo que obedece àquilo que Cristo propôs às suas igrejas. É uma sabedoria, irmãos, provinda da doutrina dos apóstolos, é uma beleza que edifica a igreja do corpo de Cristo de um modo geral. Então falaremos sobre isso hoje, com a graça do Senhor, a igreja e a cooperação confessional, como que nós podemos cooperar confessionalmente com outras igrejas. E aí nós vamos ver a importância do associacionismo batista. Isso aqui é quase um trava-língua, Depois eu quero ver quem consegue falar isso aqui para mim. Associacionismo. Eu fiquei treinando várias vezes. Quase travei. Mas é o associacionismo batista. Amém? Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós te louvamos. Bendito sejas tu, ó Pai. Somos gratos a Ti pela oportunidade que nos dás de nos reunirmos, ó Pai, enquanto igreja. E não somente isso, mas de recebermos outros irmãos, outros pastores que conosco, ó Pai, comungam das mesmas verdades, da mesma confessionalidade, das mesmas doutrinas que os seus santos apóstolos, ó Pai, transmitiram a nós por meio das suas sagradas escrituras. Te louvamos, te bendizemos e te pedimos, ó Pai, esta manhã. Abra a nossa mente a Deus, porque quão tolos nós somos, ó Pai. Quão mesquinhos muitas vezes em nossa compreensão.
nos contentamos, ó Pai, com aquilo que está à nossa volta e fechamos os olhos para além da nossa realidade. Isso é próprio, ó Pai, da ignorância. Ajuda-nos, ó Deus, a superarmos isso. Abre os nossos olhos para que por meio da fé possamos enxergar, ó Deus, que nós temos, que o nosso campo de atuação não é somente a nossa igreja, não é somente a nossa cidade, não é somente a nossa região, mas também o nosso país, o mundo, ó Pai. Ouvimos nessa manhã que existem regiões, países, povos que nunca ouviram falar, ó Pai, do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo, ó Pai, com respeito a isso? Descansados, ó Pai, no nosso conforto espiritual, no nosso comodismo. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que temos, mas tudo que temos, devemos ter ciência, ó Pai, de que nos foi dado também como ferramenta para que anunciemos o Teu Santo Evangelho e alcancemos os Teus eleitos em todos os lugares, porque Tu tens os seus, ó Pai, de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque Tu tens nos avivado, mostrado, revelado a nós esse outro aspecto, o qual vínhamos ignorando por um bom tempo. Te bendizemos e te louvamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, vocês sabem que a maioria de nós valoriza muito a comunhão, não é isso? Muitos de nós amamos estar juntos, amamos orar juntos, cantar juntos, estudar juntos a palavra. É muito bom isso daí, passarmos tempo juntos. Mas eu pergunto, e quanto à comunhão entre igrejas locais? Será que nós compreendemos o lugar dessa comunhão, desse tipo de comunhão no plano de Deus? A nossa tradição batista confessional, irmãos, afirma com clareza que as igrejas locais autônomas, elas não são independentes, no sentido de não precisarem de mais ninguém. Elas são autônomas, elas são regidas por um governo autônomo. A própria igreja rege a igreja debaixo do cabeça que é Cristo, mas elas não são independentes entre si. Elas são partes vivas de um mesmo corpo. E com isso, elas são chamadas a cooperar, aconselhar, ajudar e a caminhar como? Em unidade no corpo de Cristo. Quão bom foi ontem? Nós recebemos aqui acho que mais de 20 irmãos lá de São Vicente, que todos estavam aqui conosco. E a comunhão com esses irmãos é como se nós os conhecêssemos há anos. Mesma fé, mesma confissão, mesmo Senhor, mesmo Cristo, mesmo Deus. A mesma igreja, só que em locais diferentes. Olha que bênção. Louvado seja o Senhor por isso. Nós somos partes vivas de um mesmo corpo, chamados a estar juntos. Isso não é, irmãos, uma invenção denominacional. Isso não é uma invenção das igrejas batistas reformadas. Não é. Mas é um legado que os nossos antepassados deixaram para nós. Irmãos que foram levados às Sagradas Escrituras e compreenderam que a forma de governo bíblica é a congregacional e de que isso não é suficiente para uma igreja local, senão que ela mantenha comunhão umas com as outras. É um modelo, irmãos, revelado nas Sagradas Escrituras. É um modelo abraçado pela nossa confissão de fé. E é um modelo necessário para o avanço fiel da Igreja de Cristo nesse mundo. E aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da CBRSE, que é a nossa Comunhão Batista Reformada de Igrejas. Essa comunhão que nasceu em 2023 não deixa de ser uma resposta a esse chamado que Deus tem para nós. E hoje, nesse momento tão especial, eu queria reafirmar a vocês, irmãos,
A cooperação confessional entre igrejas, ela é uma expressão visível da maturidade eclesiástica. Ela é um meio, irmãos, indispensável para a edificação das igrejas e para a expansão do reino de Deus. É indispensável. Como eu disse, não é uma invenção, não é algo que veio da nossa cabeça, não é isso. Trata-se, irmãos, não de uma escolha opcional. Cada igreja opta, né, como o pastor Arthur disse, não é uma sugestão para nós o ID. Também não é uma sugestão para nós a cooperação entre igrejas. Não. Isso também não está reservado a igrejas mais estruturadas, onde podem cooperar para fazer trabalhos mais avançados. E também não está restrito a igrejas menos estruturadas, que se juntam para se ajudar na organização. Também não. Trata-se de um dever confessional. Trata-se de um privilégio missionário que o Senhor nos concede. Por isso, então, irmãos, nós podemos caminhar juntos. Assim como a igreja primitiva, em Atos, caminhou junta. Abram comigo, irmãos, em Atos capítulo 15. Eu não queria ler essa passagem, mas eu vou ler. Eu pensei que os pastores iam obedecer o tempo estipulado, mas eles não obedeceram. Se eles não obedeceram, eu também vou desobedecer. Brincadeira, irmãos, vamos lá. Atos capítulo 15, verso 1. Aqui, irmãos, nós vamos falar sobre a controvérsia que surgiu na igreja de Antioquia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos o quê? Se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, surgiu essa questão. É só pela fé que somos salvos ou temos que guardar também a lei de Moisés? Paulo e Barnabé contenderam com esses judaizantes. E a questão foi que, vamos resolver isso onde? Lá em Jerusalém. Vamos lá em Jerusalém conversar com os apóstolos. A igreja de Jerusalém, ela pode nos ajudar nessa questão. Vamos lá. 3. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, como que vem a purificação? Pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Como que é a salvação? Pedro está falando,
pela graça, por meio da fé, mais nada. 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles o seguinte: olha o que foi escrito na carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo além destas coisas essenciais. Quais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais lícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Esse era o conteúdo da carta. 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Amém? Perceberam a relação aqui que nós temos? Esse, irmãos, é um dos momentos mais cruciais da história da igreja primitiva. O que aconteceu? Surgiu uma ameaça na igreja. Uma ameaça não de fora, mas de dentro da própria igreja. Homens vindos da Judéia, afirmaram o quê? Que era necessário circuncidar os gentios para que eles pudessem ser salvos. Diante disso, surgiu o quê? Uma pergunta inevitável: como que a igreja vai resolver tal questão? E era uma questão grave. Uma questão grave. E homens como Paulo e Silas se levantaram, homens que eram vibrantes, homens que tinham consciência da doutrina. Paulo, que era um homem eloquente, se levantaram e não conseguiram resolver a contenda. Percebem que muitas vezes surgem na igreja problemas que vão além das nossas forças?
enquanto igrejas e enquanto presbíteros, pastores. Surgem muitas vezes problemas que vão além, irmãos. A igreja de Antioquia não era uma igrejinha pequenininha que estava em plantação, não. Ela era uma igreja vibrante, uma igreja missionária, uma igreja bem estruturada. E como parte dessa igreja nós temos Paulo e Barnabé. Ou seja, e ainda assim ela não decidiu sozinha. Leiamos o verso 2. Olha o que está escrito no verso 2. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então essa é a nossa primeira lição muito clara. Qual? Quando uma igreja local encontra dificuldades sérias para resolver as suas questões, o que ela vai fazer? Buscar conselhos junto a outras igrejas fiéis. Alguns de vocês que estão conosco desde a plantação, vocês se lembram. Nós temos 7 anos de igreja, mas não são 7 anos de glória, não. A glória do Senhor, que nos preservou e nos manteve. Mas não glória nossa. Vocês lembram o nível de arrogância que nós tínhamos nos primeiros anos de plantação de igreja? Nos primeiros anos que a igreja foi instituída. Todo mundo era errado, só a gente é certo. Isso, irmãos, provém de uma imaturidade, de uma carnalidade tão grande. E o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou de maneira dura, não foi fácil. Não foi simples. Mas Ele nos ensinou que nós não somos autossuficientes. Você vê uma igreja fiel, incapaz de resolver o seu problema, buscando ajuda em outra igreja fiel. Isso não é negar a nossa autonomia, irmãos. Não é. Isso não é negar a autonomia governamental que a igreja tem. Pelo contrário, isso significa confirmar a nossa maturidade e a nossa humildade no corpo de Cristo, sabendo que nós não somos autossuficientes para resolver as nossas questões. Às vezes Deus nos dá problemas maiores do que nós, para que nós possamos ser menores do que nós somos, ter humildade para pedir ajuda. Leiam comigo o versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha que interessante. Os apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém se juntam. Nós não temos aqui um papa chamado Pedro que fala assim, venham até mim, vamos lá, deixa eu resolver a questão. Não existe isso aqui. Nós também não temos um presbitério sendo levantado aqui, uma cúpula de homens que falam assim, o que nós decidirmos aqui, nós vamos ordenar para que vocês façam. Também não. Aqui reuniu-se os presbíteros, os apóstolos da igreja de Jerusalém, junto com os representantes da igreja de Antioquia, e o debate, irmãos, começou. E não foi um debate raso, não. Eles escutaram, eles analisaram, eles levantaram argumentos, pesaram argumentos, examinaram as escrituras e só depois foi tomada uma decisão. A decisão que nós encontramos na carta, do versículo 22 ao 29. Não foi uma decisão imposta por uma cúpula, irmãos, nem editada por um líder centralizado, não. Isso pode ocorrer em outros sistemas governamentais, presbiterianos, episcopais. Não, irmãos. Foi fruto do quê? De um consenso espiritual doutrinário. E foi registrado de um modo fantástico. Peguem o versículo 28. Olha como que começa o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo,
além destas coisas essenciais. Ou seja, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não é interessante isso? Que até mesmo aquilo que o Espírito Santo coloca para nós como o melhor caminho, ele não simplesmente nos impõe e fala, obedeça. Ele também convence o nosso coração, de modo que nós também olhamos para aquilo e falamos, glória a Deus, que solução magnífica. A resolução, irmãos, ela foi redigida numa carta pastoral, enviada para aquela igreja, por meio de delegados oficiais da igreja de Jerusalém. Foi se levantado aqui Barsabás, que depois é chamado de Judas, e Silas. 2 homens levantados, e não qualquer homem, homens notáveis entre os irmãos. Esses 2 homens foram levantados e foi dito o que para eles? Registra a carta, leva a carta para Antioquia. A carta não foi dada para Paulo e Barnabé. Envia, vão lá vocês, leiam a carta, interpretem a carta, ajudem a igreja, que mostrem esse vínculo que nós temos. Então, representantes da igreja de Jerusalém posicionaram o quê? O resultado daquela assembleia que havia ocorrido em Jerusalém. Isso, irmãos, foi feito com firmeza doutrinária e espírito conciliador. É assim. É assim. E qual foi o efeito disso? Versículo 31. Olha que fantástico, que lindo. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha que bem, irmãos. O resultado da cooperação entre Antioquia e Jerusalém foi o quê? Consolo, conforto, foi unidade, foi vigor espiritual. Então, irmãos, aqui está um ponto, irmãos. Atos 15 não é um evento isolado na palavra de Deus. Ele é apenas uma demonstração prática de um princípio que percorre todo o Novo Testamento, irmãos. Igrejas que compartilham a mesma fé devem caminhar como? Em comunhão, oferecendo conselho umas às outras, socorro umas às outras, direcionamento umas às outras. Paulo carregava, irmãos, ofertas de igrejas para igrejas. Nós vamos ver na Bíblia, no Novo Testamento, epístolas corriam, eram circulares de igrejas para igrejas. Representantes de igrejas eram enviados de um lado a outro. Havia movimento nesse corpo. Havia movimento. E um movimento guiado por quem? Pelo cabeça, Cristo. Um movimento com consciência de que cada igreja não existia somente para si mesma, mas para edificar também outras igrejas. Percebe, irmãos? Portanto, irmãos, amados, o associacionismo não é uma invenção moderna. Ele é um padrão apostólico, irmãos. É a expressão prática de igrejas que, mesmo exercendo um governo autônomo, tomando suas decisões dentro da igreja local, elas sabem que são parte de algo maior. A igreja do Senhor espalhada por essa terra. A nossa igreja local chama-se Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Mas nós estamos sozinhos? Não. Nós temos irmãos na Igreja Batista Reformada de Cotia. Temos irmãos da Igreja Batista Reformada de São Vicente. Temos irmãos na Igreja Batista Reformada de Mogi das Cruzes. Temos irmãos na primeira Igreja Batista Reformada de Jataí, Goiás. Arão Moreira, Mato Grosso do Sul. Cambará e muitas outras igrejas, irmãos.
que são o quê? Nossas igrejas. Não porque mantemos um vínculo burocrático ou organizacional, não, porque mantemos um vínculo no corpo de Cristo. Nós também devemos orar por essas igrejas, também devemos orar por esses irmãos, também devemos orar pelos nossos pastores, por esses pastores. Devemos orar uns pelos outros. Quando pudermos, visitarmos uns aos outros, estarmos em comunhão uns com os outros, porque estamos ligados no corpo de Cristo. E aí o que vemos aqui em Atos foi o quê? Na verdade, a semente doutrinária que floresceu nos séculos posteriores. E foi exatamente essa visão, irmãos, que os batistas reformados do século XVII abraçaram com convicção e maturidade. A nossa confissão de fé, irmãos, ela não apenas ecoa esse padrão, mas ela também, no capítulo 26, parágrafos 14 e 15, ela vai sistematizar de modo explícito que a convocação de igrejas locais para que possam viver em comunhão umas com as outras, com temor, com sabedoria, com fidelidade. Então nós vimos aqui, irmãos, primeiro, o embasamento bíblico. Segundo, agora nós vamos falar sobre a expressão confessional. O que nós encontramos na nossa confissão de fé que reforça a nossa responsabilidade de promover um associacionismo cristão. A nossa confissão de fé, irmãos, ela sintetiza a doutrina dessa prática de associação entre igrejas no capítulo 26 da nossa confissão. Então, no capítulo 26, nós encontramos 2 parágrafos que vão falar sobre isso. Eles expressam o quê? A nossa convicção, a convicção enquanto batistas reformados e a convicção dos nossos irmãos do século XVII, de que as igrejas elas têm um relacionamento de interdependência entre si. Igrejas fiéis, elas têm essa relação de interdependência entre si. Elas são autônomas, mas elas têm essa ligação de comunhão umas com as outras. Isso é parte essencial do padrão neotestamentário, irmãos. Nós ouvimos ontem o pastor André Severo dizer que ser reformado nada mais é do que olhar para trás e ver o que aqueles irmãos, os nossos amados irmãos, fizeram antes de nós. Vamos olhar para trás. O que eles fizeram? Como que Deus vem guiando a sua igreja no decorrer da história? Ele disse para nós ontem, nós não estamos aqui isolados. A igreja não começa conosco. A igreja começa há muitos anos atrás. 2000 anos atrás. Sendo assim, nós vamos ver o quê? O que a nossa confissão de fé diz referente à associação de igrejas. No parágrafo 14, ela afirma que as igrejas devem manter comunhão entre si. Para quê? Para sua paz. Para o seu crescimento mútuo. Em amor e edificação. No parágrafo 15, é dito que diante das dificuldades é apropriado que as igrejas que desfrutam dessa comunhão, elas se reúnam para considerar a situação e dar conselhos. Então essas afirmações, irmãos, não são sugestões. Elas são doutrina bíblica. São convicções forjadas, irmãos, à luz das Sagradas Escrituras. São convicções reafirmadas ao longo dos séculos pela prática confessional. A palavra comunhão, irmãos, aqui não expressa uma mera relação sentimental. Tenho comunhão com o Arthur porque ele é meu amigão. Não é isso. Não é isso. Tenho comunhão com o Gilmar porque, sabe, a gente se entende, é legal. Gosto da companhia do Gilmar. Não é assim, gente. Isso não é comunhão. Nós vimos isso com o pastor Alexandre ontem à noite.
Comunhão expressa o quê? Um vínculo teológico, um compromisso prático que eu tenho com cada um dos meus irmãos. E uma responsabilidade mútua, porque eu sei que os meus irmãos também têm uma responsabilidade de me guardar, de me preservar, de me ajudar. É uma relação de cuidado, de amor, uma relação fraterna. Esses dias nós tivemos que brigar dar uma sacudida a uma das nossas filhas, que viu a irmãzinha cair, chorou e não fez nada, simplesmente nada, ficou olhando. Por quê? Porque isso não é resultante de um amor fraternal. O amor fraternal é, o irmão caiu, vamos lá no que está acontecendo. É preciso consolá-lo? Vamos consolá-lo. É preciso confortá-lo? Vamos confortá-lo. É preciso chorar junto? Vamos chorar junto. Isso é comunhão. E mais, irmãos, a confissão não trata essa comunhão como algo ocasional ou ainda emergencial. Vamos manter comunhão com a igreja de Cotia, mas só quando der problema. Deu problema aqui, a gente tem que recorrer. Deu problema lá, eles têm que recorrer. Não é só isso. Ela descreve, irmãos, como parte da vida normal da igreja, de uma igreja saudável, essa relação com outros irmãos. Segundo James Renihan, no livro Edificação e Beleza, do Estandarte de Cristo, essa comunhão pressupõe algo que vai além de uma mera afinidade. Essa comunhão, ela exige o quê? Unidade da fé, fidelidade à mesma confissão e disposição para andar juntos no mesmo propósito. Percebem? Infelizmente, irmãos, o nosso meio evangélico, inclusive o reformado, ele está multifacetado e tem diversos segmentos teológicos e doutrinários que vocês não fazem ideia. Eu não fazia ideia. Tem igreja batista reformada que é dispensacionalista, tem igreja batista reformada que é pentecostal. Tem de tudo hoje. Hoje você encontra a maior diversidade do mundo. E eu digo para vocês, tem como manter estou falando de comunhão, não estou falando de reconhecer como igreja, não estou falando de reconhecer como irmãos em Cristo, não. Estou falando de quê? De manter comunhão mais próxima com algumas igrejas. Tem como? Não dá, porque não existe unidade da fé. Vai chegar um ponto que vai dar problema. E essa comunhão acaba se tornando uma comunhão mais superficial. Uma comunhão íntima e verdadeira não tem como. Igrejas, por exemplo, batistas reformadas que não são confessionais. Aí você fala, mas tá bom, e aí? O que nos une? Não, mas Cristo nos une, mas se for assim, Cristo nos une até com os espíritas. Tem outro espírita que fala de Jesus aí de boa, mais do que nós ainda. Então a disposição de andarmos juntos, irmãos, ela tem que estar fundamentada na mesma fé, unidade de fé, disposição de andarmos em amor. Isso se expressa historicamente como, irmãos? Em reuniões associacionais com atas registradas. Isso a gente vai encontrar na história da igreja, das igrejas batistas. Troca de correspondências entre igrejas, reconhecimento mútuo de oficiais e delegados representativos, apoio em tempos de conflito e fragilidade. E tudo isso acontecia como? Sem violar a autonomia congregacional. Por quê? Porque autonomia, irmãos, nós devemos entender isso. Não é sinônimo de individualismo institucional. Não é. Autonomia governamental é a autoridade que nós temos enquanto igreja sob o cabeça que é Cristo. E aí ele exige muitas vezes que nós exerçamos essa autoridade com humildade, buscando cooperar com outros irmãos para sermos ajudados, auxiliados, compartilhando a mesma fé e doutrina. Samuel Aldron, no seu livro da Exposição Moderna da Confissão, destaca o papel das relações associacionais. Ele vai mostrar para nós o quê? Que esse aspecto
esse papel das igrejas nessas relações associacionais não é governar as outras igrejas, mas aconselhar com sabedoria. Conforme é dito em Provérbios, na multidão de conselheiros há segurança, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, irmãos, a nossa confissão de fé, ao invés de ela enfraquecer a autoridade da igreja local, ela promove essa autoridade e ela protege essa autoridade. Por quê? Porque fazendo assim, a nossa confissão, ela insere a autoridade autônoma da igreja num local, num ambiente sadio, bíblico, onde Cristo é o cabeça. E os irmãos nos ajudam a ter discernimento sobre uma responsabilidade fraterna de amor uns pelos outros. Então, irmãos, característica de uma igreja não saudável é o isolacionismo dessa igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos lembre disso. Isso é relevante aos nossos dias, queridos, que nós lutemos por essa comunhão. Não uma comunhão meramente interna, mas uma comunhão externa com igrejas que compartilham conosco do mesmo posicionamento doutrinário, da mesma fé. Por quê? Porque quando nós enfrentarmos situações difíceis, quando nós enfrentarmos crises materiais, desafios doutrinários, nós vamos ver quão tolo é tentarmos andar sozinhos. Isso é tolice. Sem contarmos com os perigos que envolvem esse isolacionismo moderno. Lembra de Provérbios 18:1? Diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Isso diz respeito a nós enquanto indivíduos, isso diz respeito a nós enquanto famílias, isso diz respeito a nós enquanto igrejas. Não estamos sozinhos, não somos só nós. Deus nos deu um recurso precioso, irmãos, a comunhão confessional entre igrejas. Isso, irmãos, é a expressão da sabedoria coletiva da multiforme graça de Deus em Cristo Jesus, agindo entre nós, os santos. Que glorioso, irmãos, que grandioso. Que grandioso. Quão perigoso andarmos sozinhos. O pastor Arthur falou aí a meu respeito na pregação anterior, de que eu era desigrejado. Quem fica sozinho? Quem não ama o corpo de Cristo, não ama os irmãos, não ama a igreja. Esse vive sozinho, busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdade, se arroga o top dos tops. É o melhor, é o máximo, só ele tem razão. Tem alguém que possa confrontar essa pessoa? Ninguém é páreo para essa pessoa. Irmãos, a libertação de uma condição dessa, irmãos, é milagrosa. Deus me livrou disso. Até aqui nós vimos então o padrão que as Escrituras nos dão em Atos 15 e nós ouvimos também a voz da nossa confissão. Mas uma pergunta ainda permanece. Por que isso é tão importante? Qual é o real propósito do associacionismo batista? Não cooperamos entre igrejas por tradição e nem por conveniência. Entendamos, nós cooperamos entre igrejas porque existe uma missão maior diante de nós, uma missão que vai além de nós, uma causa gloriosa que exige unidade, sacrifício e ação coordenada no corpo de Cristo. E aí nós vamos partir para o terceiro e último ponto, o propósito maior do associacionismo. Qual é? Por que as igrejas devem cooperar umas com as outras? Para que isso serve? Por que isso é importante? A resposta é clara: para a edificação do corpo de Cristo e o avanço do Evangelho neste mundo mal. Querem um exemplo? A nossa comunhão Batista Reformada do Sudeste
ela não existe para formalidades. Ela não existe, irmãos, ela não foi criada para ficar promovendo conferências, de modo que nós, pastores, possamos ficar, venerando, se admirando, acariciando a nossa ortodoxia reformada. Não é esse o objetivo. Não é esse o propósito da nossa comunhão. Ela nasceu com o propósito de fortalecer igrejas, de levantar homens, obreiros para sustentar missões, de promover plantações de novas igrejas, como o pastor Arthur trouxe hoje de manhã, para sermos o quê? Instrumentos da graça de Deus onde nós estamos. O associacionismo confessional, então, irmãos, é mais do que uma conexão institucional. Ele não é isso. Ele é um meio de edificação concreta. É aqui, irmãos, que as igrejas cansadas encontram auxílio. É aqui que as congregações pequenas recebem suporte. É aqui que os pastores que estão em luta não ficam sozinhos. É na comunhão entre igrejas que conselhos sábios são oferecidos, irmãos. Que nós podemos dividir as cargas uns dos outros. Essa é a beleza que foi praticada em Atos 15. Atos 15 foi a semente, irmãos, para que os nossos pais pudessem colocar em prática essa comunhão. Uma rede viva de cuidado, de compromisso entre igrejas que compartilham da mesma fé. Isso é fundamental que nós entendamos. Devemos compartilhar da mesma fé. Mas essa edificação mútua, irmãos, ainda não é o propósito máximo e final do associacionismo batista. Não. O associacionismo batista também existe para impulsionar a expansão do reino de Deus. Irmãos, em nossa região, irmãos, como já foi dito, há bairros inteiros, cidades inteiras, sem uma única igreja confessional. Já pensaram nisso? Já pensaram que há cidades inteiras com grupos sedentos de eleitos do Senhor pedindo para serem ensinados com uma doutrina fiel e bíblica? Já pensaram nisso? Já pensaram que há campos e campos sem uma pessoa vocacionada para o ministério? Já pensaram que há vocacionados sem um campo para agir enquanto ministros do Evangelho? A plantação de igrejas, irmãos, o envio de missionários, a capacitação de presbíteros e diáconos, a produção de material doutrinário, literário, devocional, como nós temos no Estandarte de Cristo. Tudo isso, irmãos, flui da cooperação entre igrejas. Igrejas comprometidas com a mesma confissão e a mesma missão. Já perceberam, já pensaram para analisar quantas pessoas já foram abençoadas pelo nosso ministério, dirigido pelo pastor William, da editora do Estandarte de Cristo? Já pensaram nisso? Já pensaram quantas pregações minhas, do William, do Edson, do Arthur e de muitos outros pastores já impactaram a vida de pessoas que estão em outras cidades? E essas pessoas foram despertadas e não tem uma igreja onde congregar. E já pensamos nisso? É exatamente isso, irmãos, que os batistas reformados faziam há séculos. Reuniam o quê? Recursos, organizavam esforços, uniam forças, não por causa de um pragmatismo, vamos colocar em prática aquilo que sabemos, não, mas por causa da glória de Cristo, por amor dos irmãos, por amor da igreja. Isso é o que devemos fazer agora, irmãos.
E eu vou dizer para vocês, hoje nós temos uma estrutura, hoje nós temos uma visão, hoje nós temos uma doutrina, mas o que nós precisamos? De mobilização de cada um de nós. Precisamos de mobilização de igrejas que estejam dispostas a abraçar esse chamado associativo com humildade, com obediência à palavra de Deus, se associando com outras igrejas. Nós precisamos também de homens dispostos a gritar voluntariamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos também, irmãos, de homens dispostos a gritar voluntariamente, falando assim, gente, eu não tenho um chamado ministerial, mas os recursos que o Senhor me deu, eu dou para sustentar e financiar essa obra. Nós precisamos de irmãs dispostas a gritarem: vão, irmãos, vão, que nós sustentaremos vocês por meio da oração. É isso, irmãos. Mas às vezes parece que nós estamos tão felizes com a nossa condição de comunhão, de amizade uns com os outros, que a gente ignora isso. Tão felizes porque Deus está trazendo mais gente para a igreja, e a comunidade está crescendo, e louvado seja o Senhor por isso, que nós perdemos o objetivo que Deus instituiu para a igreja. Com isso nós entendemos, irmãos, que a edificação mútua e o avanço do reino de Deus, irmãos, o avanço do evangelho, não são frutos de uma ação isolada de uma igreja local, mas sim de um corpo unido, servindo em harmonia, com o mesmo propósito, sob a mesma direção do cabeça, que é Cristo. Uau. Já pensou? Se um dia nós tivermos todos os recursos para plantar uma igreja aqui na cidade aqui do lado, e eu falar: pastor Arthur, você tem um homem aí com um chamado ministerial que possa ser enviado aqui para nos ajudar a plantarmos uma igreja? Tenho, pastor, manda para a gente, por favor, a gente planta uma igreja. Olha que bênção não seria? O Arthur lá em Cotia fala assim: pastor, estamos querendo abrir uma igreja aqui, plantar uma igreja aqui em Embu das Artes. E nós já temos um presbítero. Tem como vocês mandarem para a gente um diácono, um homem fiel ao Senhor, que nos ajude aqui, porque nós estamos sem uma pessoa para exercer essa função, que nos ajude nessa plantação dessa igreja? Temos. Vamos mandar para o irmão. É assim, irmãos. É assim. Ou então, pastor, nós estamos abrindo uma igreja aqui, tem como a igreja de Cotia interceder por nós nesse processo de plantação de igreja? Lógico, pastor. Estamos juntos. Pastor, eu estou passando dificuldade financeira, tem como vocês nos ajudarem pela expansão do reino de Deus? Tem, pastor. Estamos juntos. É isso, irmãos. É isso. É a isso que nós somos chamados, irmãos. Concluindo, nós vimos que o associacionismo batista, irmãos, entre igrejas, não é fruto meramente de uma organização institucional humana, não, mas é um reflexo da sabedoria apostólica sendo posta em prática, como ocorreu em Atos 15. Nós percebemos também que a nossa confissão, irmãos, não apenas reconhece essa prática, mas ela consagra essa prática como parte da vida madura de uma igreja saudável. E nós entendemos, irmãos, que o propósito de tudo isso é mais do que uma preservação, é uma ação missionária, é um apoio mútuo, um avanço espiritual, a expansão do reino de Deus. Então, irmãos, a Comunhão Batista Reformada do Sudeste, da qual nós fazemos parte, a igreja de Cotia faz parte, a igreja de Mogi faz parte, a igreja de São Vicente faz parte. Ela não tem um fim em si mesma. Nós estamos fazendo isso somente para a gente falar assim, tem um pastor, que é do peito, amigão, com esse eu posso contar. Não! Não! Ela é um instrumento do Senhor para fortalecermos igrejas, para levantarmos obreiros.
para atender os eleitos que estão impossibilitados, irmãos, de congregar e alcançar corações com a verdade do Evangelho. Nós temos diante de nós, irmãos, uma porta aberta de serviço muito mais abrangente no corpo de Cristo. Por isso temos falado para vocês, irmãos, nós temos que aprender a servir. Aprendemos a servir enquanto pessoas, servindo a nossa família, servindo a nossa esposa, servindo nossos filhos, servindo vocês mulheres, seu marido. Nós aprendemos enquanto igreja a servirmos uns aos outros, nos preocuparmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, chorarmos uns pelos outros, nos alegrarmos uns com os outros, servindo no seio da igreja. Porque aí sim nos tornaremos uma igreja madura para aprendermos a servir fora da nossa igreja. Servir também outras igrejas. E isso, irmãos, não exige muita coisa, não. Exige vida com Deus, vida com Cristo. Porque nós lemos a respeito das igrejas de Macedônia que ajudaram outras igrejas financeiramente sem ter com quê. Vocês percebem? É a oportunidade que temos, irmãos, de viver com fidelidade aquilo que nós temos crido como convicção. Mas ainda nos resta uma pergunta: o que fazer? E aí eu quero tratar de 3 pontos práticos, 3 aplicações práticas. Primeira, ofereça-se ao serviço ministerial. Homens, nós estamos numa época, irmãos, que está havendo um apagão da masculinidade. Quando se fala de apagão da masculinidade, não é o seguinte, não é assim, ó, o cabra não é macho, o cabra não é duro, não é disso que está sendo falado. Está falando de responsabilidade. Já perceberam como nós homens fugimos das nossas responsabilidades muitas vezes? Como nós homens procrastinamos? Como nós homens tentamos apagar a voz da nossa consciência, que diz muitas vezes para nós: você tem uma responsabilidade, vai e faça. Muitos de nós somos capacitados e temos sustentado como provedores do nosso lar. E glória a Deus por isso. Outros não, outros sofrem enquanto homens para prover o sustento do seu lar, para não deixar a sua família passar necessidade. Muitas vezes por relaxo, por displicência, por negligência, buscando continuamente ajuda num, ajuda com o outro, ajuda com a igreja. Muitas vezes nós assumimos a nossa responsabilidade enquanto pessoas, homens, para buscar uma formação melhor, estudar, correr atrás. Muito bom, isso é muito bom. Outros já não, outros estão de braço cruzado esperando cair do céu. Tem que aprender sobre provisão no seu lar. Muitos têm pastoreado suas esposas, seus filhos, e bênção é isso. Muitos não têm negligenciado essa responsabilidade e abandonado suas esposas e filhos mesmo dentro de casa. Muitos têm despertado para a voz que está chamando: vamos, ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão. E tem irmãos falando assim: eu quero ensinar em graça. E tem irmãos que estão dormindo. Irmãos, se nós somos homens que têm visto o valor da piedade, temos buscado andar com sinceridade no Senhor, confessando nossos pecados e conhecendo nossas culpas, temos nos tornado aptos a ensinar, temos sido zelosos da doutrina, sensíveis ao sofrimento da igreja, sensíveis ao sofrimento dessas pessoas que não têm Cristo, ou dessas pessoas que se converteram até mesmo por meio da internet e hoje não tem uma igreja onde frequentar. Considere que o Senhor está te chamando, meu irmão.
Considere que o Senhor está te chamando. Porque há igrejas que carecem de liderança. Há irmãos que carecem de pregadores. Estão orando por irmãos que expõem a palavra de Deus para eles. Não ignore esse chamado. Disponha-se para você ser treinado. Disponha-se a ser acompanhado. Disponha-se a ser enviado. Porque a seara continua vasta. E os trabalhadores continuam sendo poucos. Agora, se não é esse o seu chamado, glória a Deus. Amém. Nem todos serão profetas. Nem todos ocupam a mesma função no corpo de Cristo. Mas você sempre tem como contribuir com a obra, irmãos. Nenhuma obra missionária avança com boas intenções, mas com corações comprometidos e com mãos abertas para trabalhar. A nossa comunhão de igrejas, irmãos, conta com a fidelidade do quê? De irmãos que se comprometem em investir na igreja local, reinvestir na eternidade. Contribua de forma regular na sua igreja. Isso já é um passo gigantesco. Muitas igrejas não têm como colaborar com outras igrejas porque os seus membros de dentro da sua igreja não colaboram com o corpo de Cristo local. E aí nós nos vemos com as mãos amarradas, por quê? Igrejas precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, e nós não temos como ajudar. Nós nos tornamos igrejas sanguessugas, só pedindo ajuda, porque muitas vezes nós temos irmãos sanguessugas da nossa igreja. Percebem? Que o Senhor nos ensine, irmãos, a nos ofertar a nossa vida, ofertar nossos recursos, com alegria, com generosidade, apoiando com consciência eterna, com uma visão na eternidade, não uma visão no aqui e agora. A sua oferta alcança muito mais do que você pode imaginar, muito mais. Essa semana eu conversei com o pastor Luiz, eu falei, pastor, tem uma das igrejas da nossa comunhão que está sofrendo, não está tendo condições de pagar o aluguel. O aluguel. A nossa comunhão é pequenininha, tem poucos recursos. Pastor, como que a gente vai fazer? Será que a gente consegue ajudar como igreja? Estamos avaliando essa possibilidade. Mas olha a situação em que chegamos. Olha a situação em que chegamos. O aluguel de um salão. Por causa do aluguel de um salão, o testemunho da graça de Deus está correndo o risco de não poder ser testemunhado naquela cidade. É incompreensível isso, irmãos. É incabível. Engaje-se com a sua igreja, engaje-se nessa comunhão, participe, irmãos, procura saber como que está, como que não está, ore pelas igrejas associadas, apoie os seus pastores, apoie os pastores plantadores, apoie, irmãos, os pastores associados a nós, valorize essa vida associativa porque ela é bíblica, ela é confessional. Sirva assim a sua igreja, sirva assim os irmãos da sua igreja, ajude que a sua igreja não ande sozinha, mas esteja disposto também a ajudar outras igrejas. Mostre, irmãos, aos novos convertidos que nós fazemos parte de algo muito maior do que isso. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, um povo que é unido, um povo que confessa a mesma fé, um povo que caminha junto em fidelidade ao nosso Senhor. Não se esqueçam, amados, não se esqueçam. O que aconteceu no Concílio de Jerusalém, qual foi a conclusão que eles chegaram? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, irmãos, que hoje, com humildade e temor, nós possamos repetir essas mesmas palavras. Pareceu sim bem ao Espírito Santo e a nós caminharmos juntos com outras igrejas, igualmente confessionais,
Pareceu sim bem ao Espírito Santo e a nós servirmos uns aos outros com ousadia sacrificial. Pareceu bem mesmo ao Espírito Santo e a nós sustentarmos financeiramente essa causa com tudo aquilo que possuímos. Que o Senhor nos conceda graça, irmãos, para não apenas compreendermos essa verdade, mas para abraçá-la. Abraçá-la com fé, respondendo com ação. Haja. E tendo um propósito, nossa igreja tem um propósito. Fazer avançar o reino de Deus, pregar o evangelho como vimos esta manhã, mas com a ajuda uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Há algo muito maior nos esperando. Só lhe deu glória. Amém? Vamos orar? Ó Deus eterno, Tu tens aberto as nossas mentes, meu Deus, e o nosso coração, para vermos, ó Pai, a grandiosidade do Teu Santo Evangelho, a grandiosidade do Teu Santo Reino. Nós somos tão mesquinhos, ó Pai, tão tolos, ó Deus. Nós achamos, ó Pai, que o Evangelho ele serve somente para me tirar do céu, do inferno e me colocar no céu. E quando isso está feito, eu fico em paz e fico feliz. Nós nos esquecemos, ó Pai, que nós somos eleitos por Ti, por um propósito, anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para isso, ó Pai, Tu levantasses outras igrejas, que conosco são igrejas irmãs, para nos ajudarem nesse propósito. Glorificar mais e mais o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo, ó Pai, te glorifico, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos, porque fazemos parte, ó Pai, de um propósito muito além daquilo que nós vemos. E Tu, ó Pai, sem nos consultar, ó Deus, nos colocaste nesse propósito e nos deste, ó Pai, o privilégio de participar desse plano, apesar de sermos quem somos. Faça-nos enxergar o privilégio, ó Pai, o privilégio de participarmos desse projeto que Tu tens. Fazer avançar o Teu reino, ó Pai, em cooperação com outras igrejas. Ajuda-nos a enxergar isso, ó Deus, para que nós não somente nos alegremos, como aconteceu com Atos, com a igreja de Antioquia, em Atos 15, mas que vejamos, ó Pai, que isso não pareceu somente bem ao Espírito Santo, mas também a nós, caminharmos dessa forma, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor.